Fala família, tudo bem? Olha, tô aqui direto da minha sala, tava assistindo aqui a vitória do Botafogo em cima do Fluminense, né? Finalizando os jogos de sábado no Campeonato Brasileiro. Então vou aproveitar daqui mesmo, né, no improviso, sem muita burocracia, até porque meu garoto já tá me esperando ali para subir para dormir. Então vamos bater um papo muito rápido, falar de Campeonato Brasileiro e Vasco. Antes eu vou pedir, né, com muita humildade, para você deixar o joinha, deixar o like, se você gosta do canal, se você tem ainda o hype, não usou, usa o hype aí para dar uma força pro canal, tá bom? Olha, vou falar de Campeonato Brasileiro, vou começar com o jogo do Internacional. O Inter que começou perdendo para o Juventude por 1-0, virou a partida para 3-1. O Inter tem um baita time, viu, cara? Acho que se o Inter souber dosar, porque tá focado também na Libertadores e Copa do Brasil, o Inter tem tudo para brigar por título. O Inter e Palmeiras aí para roubar a cena aí. E a gente vê o Urubu no final do ano comemorando só o Carioca. E eles falam assim, mas você queria o Carioca. Não, o investimento que eles têm a obrigação de ganhar outros títulos aí. Mas a gente tá na torcida para que não ganhe, né? Resenha do futebol é isso, né? Aí, o Inter ganhou do Juventude, o Ceará empatou em 1-1 com o São Paulo. São Paulo foi poupar alguns jogadores. O Mirassol, vocês viram o primeiro gol do Mirassol? Se não viu, procura, cara. Procura, que golaço. Tipo, lá Ronaldo Fenômeno. O cara saiu levando todo mundo, fez um golaço. O Atlético virou para 2-1 e no finalzinho ele, de novo, o Reinaldo, fez o gol do empate do Mirassol. O Mirassol, cara, que tá jogando muita bola, cara. Um time competitivo, não é um time fabuloso, rico, não tem grandes contratações, vai para dentro, fisicamente é um time que disputa tudo, né? E aí conseguiu esse empate aí, deixando o Atlético numa situação ruim no Campeonato Brasileiro. O Atlético vem de um empate contra o Caracas na Venezuela, né, que é da Sul-Americana. Os irmãos lá, que são os irmãos, não, os milionários, são donos do Galo, estão sendo muito questionados lá. E o Cuca, inclusive, em entrevista, criticou a montagem do elenco lá, né, a grana que investiram para montar o elenco do Atlético Mineiro. Então tá aí o Atlético e o Cruzeiro muito pressionados nesse início de temporada. Nesse início de temporada não, já estamos na metade do ano, né? O Sport, outra polêmica, né? De novo com o Sport, dessa vez beneficiando o Sport. Um gol do Iago Pikachu no finalzinho do jogo e o juiz foi chamado. O VAR ficaram mais de 5 minutos. O juiz disse que a imagem não dava para ver direito e acabou não dando o gol do Pikachu. 0-0, terminou o Sport e Fortaleza. Até o comentarista de arbitragem na Globo, lá, o PC, falou que a bola entrou, que foi gol do Fortaleza. Esse aí me tirou uma grana, filho. Eu tava nesse gol aí, mas enfim, são coisas que acontecem. Acabou não dando gol para o Fortaleza. Acho que aquelas 3 primeiras rodadas onde o Sport foi prejudicado acabaram pesando na decisão do VAR e da arbitragem. Você via que eles não tinham segurança nenhuma, né? Estavam muito preocupados ali se dava ou não o gol, e eu acho que acabou que esse histórico ruim contra o Sport fez com que eles ficassem com medo de prejudicar o Sport de novo, e assim prejudicou o Fortaleza, né? Então tá aí 0-0. E para finalizar a noite, dos 5 jogos, o Botafogo encarou o Fluminense, passou por cima, passou o carro, 2-0, jogou muito no primeiro tempo. Achei que o Botafogo ia estar mais desgastado por ter viajado, jogado Libertadores. O Fluminense poupou jogadores na Sul-Americana, mas não tomou conhecimento. O Botafogo atropelou o Fluminense, meteu um gol, depois fez o segundo gol no finalzinho, já nos acréscimos, ganhou por 2-0, quebrando a sequência invicta do Renato Gaúcho. Acho que vinha de 5 jogos, 5 vitórias, um empate, era 6 jogos. Enfim, né? Olha ali, já tá quase dormindo, bichinho, me esperando. Cara, então é isso. São 5 jogos do Campeonato Brasileiro. Amanhã tem Urubu e Corinthians às 16 horas. Às 18h30 tem Vitória e Grêmio, Palmeiras e Bahia, Cruzeiro e Vasco. E às 20h30, fechando o Campeonato Brasileiro, o Santos, com muitos desfalques, encara o surpreendente Bragantino. O Bragantino começou bem o Campeonato Brasileiro, tá aí, né? O Vasco foi passado nesse sábado pelo Inter, que foi a 9, pelo Botafogo, que foi a 8, o Ceará e o São Paulo com empate foram a 8 também. Os 4 passaram o Vasco estava em 7º, foi para 11º, tá? O Vasco tem 7 pontos, é 11º colocado. Ou foi para 10º? Não, 11º. E 2 times ainda podem passar o Vasco em caso de tropeço amanhã contra o Cruzeiro.
inclusive está na zona de rebaixamento, né? O Bahia, que tem 6, é o primeiro time fora do Z4, e o Vitória, que tem 5, está dentro do Z4. O Bahia encara o Palmeiras e o Vitória encara o Grêmio. Esses dois times, se vencerem e o Vasco não vencer, podem passar o Vasco aí na tabela também, tá? Então o Vasco pode ir lá para o finalzinho da fila se não vencer o Cruzeiro amanhã, tá? Pelo menos um empate, mas se não vencer a coisa vai complicar para o Vasco. Falando em Vasco, né, saiu a lista não, né? Os jogadores já estão lá, chegaram, mais uma vez recebido com festa. Eu tenho assim, uma cisma com esse negócio de receber jogador com festa, porque depois quando joga ruim e perde, dá um sentimento ruim, uma frustração pelas pessoas, famílias, crianças que foram no hotel, que foram lá recepcionar, pegar assinatura, foto. Nossa, me dá assim um peso tão grande. Nossa, eu venho muito mais desanimado depois do jogo quando eu vejo que o Vasco foi bem recebido numa cidade e em troca ofereceu um futebol pobre com derrota e às vezes com empate, enfim. Mas tá aí, o Vasco bem recepcionado de novo, agora em Uberlândia, joga amanhã no Parque do Sabiá. O Tietê não viajou, tá? Voltou agora, achei que ele ia pro jogo, não vai. Voltou agora tem um tempo para pegar a questão física, ficou parado, né? O Adson segue aquele planejamento de joga um jogo, poupa ele de viagem ou de outros jogos para ele melhorar dessa volta, dessa lesão. E a minha surpresa é o Piton. O Piton nem viajou também, está sendo preservado pela sequência de jogos que o Piton teve. No lugar dele vai o Vitor Luiz, tá? O Vitor Luiz vai ser titular e na reserva o garoto da base, o Avelar, tá? Então tá aí a provável escalação do Vasco, que deve ter Léo Jardim, PH, João Vitor, Lucas Freitas e Vitor Luiz. Meu amigo, abraça, filho. Abraça. Eu gosto, o Vitor Luiz, eu gostei dele no Campeonato Brasileiro ano passado. Era um jogador que marcava muito mais que o Piton, inclusive salvando a gente no Copa do Brasil, viu? De tomar gol no finalzinho, foi ele que salvou. Então eu acho que amanhã a gente vai ter dois laterais que marcam mais, cara, e correm mais, que é o Vitor Luiz e o Piton. Então, PH, Vitor Luiz e PH, tá? Tomara que dê certo. Aí vem Hugo Moura com o Jair, ou o Paulinho, mas provavelmente é o Jair, Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Verratti, essa provável escalação do Vasco. A provável escalação do Cruzeiro tem o questionado o Cássio. Lembrar que o Cruzeiro está desfalcado de seus zagueiros, Fabrício Bruno e o outro lá que se lesionou, Márcio, agora esqueci o nome dele. O Fabrício Bruno tá suspenso, né? Então é o Cássio, Fagner voltando de lesão, o Jonathan, o Vidalba e o Kaique. Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. O Dudu foi barrado do jogo, tá? Por ter reclamado do técnico, e o bunda de silicone vai estar no banco de reservas. Tá aí o Cruzeiro, que vem jogando bem, cara, tá? O Cruzeiro tá sendo criticado, tá perdendo por erros individuais, mas quem reparou os últimos jogos do Cruzeiro, esse da Sul-Americana, contra o Bragantino e os outros que ele venceu quando sacou lá o Dudu e o bunda de silicone, Cruzeiro jogou um bom futebol, né? Sobretudo o jogo no Campeonato Brasileiro contra o Bahia. Passou o carro em cima do Bahia, jogando muito mais bola que o Bahia no Mineirão. Então tá aí, é um adversário que, por mais que esteja passando por uma situação complicada, é um adversário muito complicado, muito difícil de se bater. Vamos ver se o Vasco amanhã consegue buscar essa vitória, que seria importantíssima para nossa sequência aí no Campeonato Brasileiro, tá? Para mim o foco tem que ser o Campeonato Brasileiro. Eu vou meter o pé, vou deitar. Só quero pedir aqui para você que gosta do canal, baixa a Implay, cara. Baixa a Implay, não te custa nada. A Implay é um aplicativo de estatística, não é casa de aposta. Baixa aí para me dar uma força. Vem aqui, ó, primeiro comentário, baixa no seu celular, busca lá o Vascaíno Cerrado e segue lá, que você vai estar me ajudando pra caramba, tá? Mas se você quiser participar dos jogos, são 10 perguntas que eles fazem, de estatística, é um game, cara, é pra brincar. Você não gasta R$1, ganha 1000 moedas, você usa lá nos jogos, acabou a moeda, ou você vê vídeo e ganha mais moeda, ou sai fora também, nem vê mais. Aí fica pro seu critério, tá bom? Mas dá essa força, baixa lá, segue o Vascaíno Cerrado. Tem gente que ainda consegue ser bom nas perguntas, acertar tudo. Eu já ganhei 50, teve gente que ganhou aí 50, me mandou mensagem.
né? Se você conseguir acumular pontos lá na Inplay, você consegue depois fazer o saque, você manda sua chave Pix, eles depositam na hora, tá? Então você acaba ganhando uma grana brincando de estatística sobre futebol. Quem vai ganhar, quem é que tem mais posse de bola, cartão, enfim. Aí você vai ver as normas lá dentro e tamo junto, beleza? Baixa a Inplay, segue, tamo junto, um abraço, uma noite abençoada, fique com Deus e saudações vascaínas.